Olá, pessoal! Hoje, vamos falar sobre um tema muito importante, a crise de ansiedade. Você tem ansiedade? Tenho certeza de que todos vocês já ouviram falar bastante sobre ansiedade, medo e estresse. Mas será que sabem a diferença entre eles? Na verdade, esses sentimentos estão interligados e quase sempre aparecem juntos. E isso tem a ver com o mecanismo do nosso cérebro, que foi projetado há muito tempo para nos proteger e garantir a sobrevivência da nossa espécie. A ansiedade, o medo e o estresse são mecanismos primitivos do nosso cérebro que foram projetados para nos proteger e garantir nossa sobrevivência. Porém, esses mecanismos podem se tornar excessivos e prejudiciais quando não conseguimos controlá-los. É importante entender que ansiedade, medo e estresse são praticamente a mesma coisa e que a diferença entre eles está relacionada aos mecanismos do nosso cérebro. Hoje em dia, esses mecanismos são ativados em situações cotidianas, como a pressão por sucesso e a busca por status, levando muitas pessoas a adoecerem de ansiedade, depressão, compulsões e vícios. Para lidar com a crise de ansiedade, é preciso rever nossa evolução e entender que nossa inteligência deve ser melhor usada para evoluirmos como seres humanos. Devemos usar outros circuitos do cérebro, como empatia, compaixão e gentileza, para cumprir nosso sentido da vida, que é sermos melhores para nós mesmos e para os outros. O mecanismo do medo e da ansiedade. Antes de mais nada, é preciso entender que a ansiedade, o medo e o estresse são praticamente a mesma coisa. Eles estão relacionados ao mecanismo de defesa do nosso cérebro, que foi desenvolvido para nos proteger em situações de perigo. Isso significa que, se não fosse esse mecanismo, talvez não estaríamos aqui hoje. Porém, o problema é que, muitas vezes, acionamos esse mecanismo em situações que não são realmente perigosas, como um simples medo de falar em público ou de fazer uma prova. O sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Essa é uma pergunta que sempre nos fazemos. Para os nossos ancestrais, o sentido da vida era sobreviver. Mas e hoje em dia? Com toda a inteligência que temos à nossa disposição, por que ainda temos medo de tudo e queremos controlar tudo? O sentido da vida, seja para quem for, é usar nossos talentos e nossas habilidades para sermos pessoas melhores, tanto para nós mesmos quanto para os outros. E o propósito é compartilhar isso com o máximo de pessoas possível. A evolução da nossa inteligência. Com o passar dos anos, a humanidade evoluiu bastante e adquiriu muita inteligência. Mas, ao mesmo tempo, também adquirimos muitos medos e ansiedades que não fazem mais sentido nos dias de hoje. Estamos vivendo como nossos ancestrais, tendo medo de tudo e querendo controlar o mundo. Mas não vamos controlar o mundo se não quisermos engordar as estatísticas de pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, suicídio, vícios e compulsões em geral. Como lidar com a crise de ansiedade? Para não adoecer de ansiedade, precisamos usar a nossa inteligência de uma forma melhor. Precisamos acionar outros circuitos do cérebro, como o da empatia, da gentileza e da compaixão. A empatia é importante, pois nos sensibiliza com o sofrimento do outro. Mas, para mudar esse sofrimento, precisamos ter compaixão e agir para diminuí-lo. A gentileza é um circuito que precisamos praticar para abrir novos caminhos no cérebro e assim, lidar melhor com a crise de ansiedade. A solidariedade e a generosidade. Outro circuito importante é o da solidariedade e da generosidade. Quando nos colocamos no lugar do outro e ajudamos quem precisa, acionamos esse circuito e reduzimos a ansiedade e o medo. Devemos usar outros circuitos do cérebro, como empatia, compaixão e gentileza, para cumprir nosso sentido da vida, que é sermos melhores para nós mesmos e para os outros. A empatia, que é a sensibilização com o sofrimento do outro, não é suficiente para mudar a situação. É preciso ter compaixão, que nos faz agir para diminuir o sofrimento do outro. Além disso,
A gentileza e a generosidade também são circuitos importantes que devem ser praticados para abrir novos caminhos no cérebro. Dessa forma, é possível equilibrar os mecanismos primitivos do nosso cérebro e ter uma vida com menos ansiedade e medo, vivendo em um mundo melhor. É importante lembrar que isso não é uma utopia, mas sim um conhecimento baseado nas descobertas do cérebro humano. Portanto, é possível aprender a lidar com a crise de ansiedade e viver uma vida mais saudável e feliz.